Pessoal, estão me ouvindo? Vamos começar? Boa noite. Obrigada pela paciência da espera. A gente vai dar início, então, à terceira mesa do Congresso Patrimônio Cultural e Identidades Imaginárias, organizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos de Linguagem, Arquitetura e Cidade, com o título Ações, Processos e Permanências na Gestão Compartilhada do Patrimônio Cultural. A mesa estava prevista com Gabriela Romeu, que infelizmente teve um imprevisto, não pôde vir, mas a gente tem a grandíssima satisfação de ter aqui o Alemberg Quindins, Francisco Alemberg de Souza Lima, a quem a gente já agradece muito pela presença, e vamos ter esse privilégio de te ouvir, esse prazer de ter na nossa escola. O Alemberg Quindins é pesquisador, músico, empreendedor social, escritor e artista plástico autodidata, e criou, em 1992, junto com a sua companheira Rosiane Lima Verde, a Fundação Casagrande, Memorial do Homem Cariri, na cidade de Nova Olinda, no Ceará. É uma lista longa aqui das homenagens. Não, eu vou ler tudo, porque ela merece a leitura. Recebeu comendas de cavaleiro na Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura do Brasil, em 2004, medalha do Mérito da Farroupilha pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 2007, comenda João Luiz Ramalho de Oliveira pelo Sistema Fecomércio Ceará, em 2014, medalha da Abolição pelo Governo do Estado do Ceará, em 2017, título de doutor honoris causa em Ciências Sociais pela Universidade Regional do Cariri, em 2018, e título de notório saber em Cultura Popular pela Universidade Federal do Ceará, em 2019. Como consultor da Unicef, participou da criação dos programas de rádio de criança para criança, junto às rádios nacionais de Angola e Moçambique. Foi gerente de cultura do SESC do Rio de Janeiro, em 2018, e atualmente assessor de relações institucionais do SESC Ceará. Foi professor do curso de pós-graduação em Gestão Cultural Contemporânea do Itaú Cultural e Instituto Singularidades entre 2017 e 2019. E é professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Arqueologia Social Inclusiva pela Universidade Regional do Cariri. E, enfim, investigador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio da Universidade de Coimbra, em Portugal. Vai apresentar hoje essa experiência incrível, ampla, complexa, potente, que vocês vão ver agora no vídeo, de colaboração entre saberes e de uma relação muito profunda com as comunidades locais. Então, eu vou passar a palavra para você e a gente vai assistir, então. Muito obrigada. Vim para cá, porque eu fico falando para o povo de lá e tenho que falar a mesma coisa para o povo de cá, né? Aí eu não sei o que é que vocês estão assim. Uns torcem o Corinthians e outro o Palmeiras, é? Hã? Hein? Será que a torcida não pode fazer as pazes hoje? Olha, eu já estava com o pescoço torto aqui. Olha aí, tá vendo? Pode sentar aqui, não paga não. Vocês comeram o bolo, foi para isso mesmo, viu? Então é o seguinte, pronto. Não tenha medo de vento, não. A gente tem que ter medo de calor. Se vocês tiverem com medo de frio, vão para Teresina ou Sobral, lá, não viu? Ah, é? É por isso. E tu tá com medo de frio aqui? Teresina é o seguinte, você anda em Teresina, as árvores tudinho, as folhas tudo empoeiradas. Faz uns quatro séculos não passa um vento por lá. Né? Pronto, então nós vamos ver essa animação, foi os meninos lá da Casa Grande que fizeram, para uma exposição chamada Casa, que foi uma exposição foi feita no Festival de HQ, de quadrinhos, né, de banda desenhada, em Amadora, em Portugal. Então, vamos ver a animaçãozinha, eles explicando na linguagem dele, com os desenhos dele, o que foi a casa. O que é a casa. Pronto? Cadê o homem que aperta o biloto? Ah, é tu. Isso.
Ixi. Olha, essa menina é ruim de piloto. Bota uma mulher aqui, arruma. Vai. Vai. Ali, ó. Vem pra aqui. Isso, ó. Vai mais um prisquinho. Pronto. Era uma vez uma casa azul no meio do sertão, considerada mal assombrada. Porém, há mais de 20 anos, nós, as crianças, botamos os fantasmas pra correr e a transformamos em uma casa de brinquedo, só que de verdade, bonita de noite e linda de dia. Na Fundação Casa Grande é assim. As crianças chegam para brincar e se divertir e aprendem com os programas de educação infantil, profissionalização de jovens, empreendedorismo social, geração de renda familiar e sustentabilidade institucional. Nós temos um museu de arqueologia que conta a história do Homem Cariri, a Casa Grande FM, uma rádio comunitária que informa e diverte a comunidade. O Teatro Violeta Reis, região de artes cênicas, um espaço de profissionalização técnica e formação de plateia. A TV Casa Grande, um laboratório de produção audiovisual que registra a diversidade cultural da região. Temos as bibliotecas de pesquisa e literatura infantil com programas de incentivo à leitura. Gibiteca, um laboratório de formação de leitores, roteiristas e desenhistas em revista e em quadrinhos. DVDteca, um acervo cinematográfico universal para formação em arte e educação. Parque Ambiental dos Cajueiros, áreas para prática de esporte e lazer. Turismo comunitário, com pousadas domiciliar, lojinha de artesanato e cantina regional, que gera renda para as famílias das crianças da Fundação Casa Grande. Deve ser por isso que hoje a Fundação Casa Grande recebe mais de 60 mil visitantes por ano, do Brasil e do mundo. E sabe quem administra essa casa? Nós, os meninos e meninas da Casa Grande! Pronto? Bem, primeiro agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Às vezes eu fico assim pensando onde é que esse povo encontra meu nome, né, para me convidar para essas coisas. Aí eu venho, né? Onde tem bolo, quisuque, eu tô lá. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? E é a missão da gente mesmo, tá por aí, né, fazendo isso. E é muito legal, né, a gente tá podendo novamente fazer isso, porque quando foi nesse período de pandemia agora, a gente pensou que não ia voltar mais para a rua, né? Ninguém sabia o que era aquilo, né? Então, é o seguinte, então a gente ficou com essa vontade, né, de se encontrar. E que coisa boa que essa consciência de se encontrar que faz mesmo as coisas acontecer. Então, eu vou contar uma história para vocês, que é a história dessa casa. E de quando é que a gente começou esse trabalho na Fundação Casa Grande. Eu tinha umas imagens aí, mas não vão ser passadas. Mas o seguinte, eu, quando eu era menino, que eu era criança, tinha uma cabocla, que era uma índia, Cariú, né, lá onde a gente morava, que ela contava as histórias para mim, e o que ela contava eu via. Eu via mesmo como se fossem imagens. E o seguinte, e é uma coisa interessante, que a gente vê, né, que assim, tem pessoas que contam as histórias e a gente vê as histórias mesmo. E uma coisa muito interessante, porque assim, a primeira vez que eu assisti um filme de cinema foi um filme Sansão e Dalila, com Victor Maturo. Tu gosta de cinema, né? Estava ontem com a camisa de John Ford, né? Tu parece com o John Wayne, viu? Então é o seguinte, então o primeiro filme que eu assisti na minha vida, eu vi ele 3D. Tem gente que não acredita, mas é verdade, eu vi ele 3D. Porque praticamente eu entrei dentro da tela. Aquilo ali, para mim, o cinema, chegar num lugar, sentar e ver aquela tela daquele tamanho, eu entrei dentro do cinema. Eu entrei dentro do cinema. Assim, da tela, né?
E quando foi mais na frente, muitos anos depois que eu assisti o primeiro filme 3D, eu disse, foi isso que eu vi. Era aquilo que eu tinha visto, era um filme 3D, porque eu entrei. Então, o ser humano tem a capacidade de se transportar. Pela imaginação, ela tem. Né? Uma coisa que, um dia desse eu estava, um tempo desse, né, uma pessoa me disse, tem um negócio aí do Google, que é uma nuvem, né? Uma nuvem que você coloca fotografia, coloca imagem, você tem direito a não sei quanto pedaço da nuvem lá e fica aquelas coisas. E aí o seguinte, aí eu fui ver esse negócio da nuvem e vendo isso, as lendas são as nuvens. As nuvens sempre existiram. E elas estavam justamente, né, o que descobriram com a nuvem é o que a lenda, há muito tempo as lendas descobriram, que foi guardar as imagens, guardar a oralidade, transformando-a em imagens. E quando nas tribos indígenas, quanto na infância da gente, as pessoas contavam histórias, a gente via. Então essas imagens existem. Né? E eu tive a sorte de me casar com uma mulher que, quando eu contava as histórias, ela via. E eu acreditava que existia, porque ela via. Se ela via e acreditava, então é porque existia. Aí eu contava mais história. E quando foi em 92, quer dizer, em 83, 1983, tem um bocado de gente aqui ainda que não era nascido, né? Tudo nasceu o quê? Em 84, não foi? Então é o seguinte, em 83, a gente começou uma pesquisa em torno da Chapada do Araripe sobre a música na pré-história. Aí você diz assim, o que é a música na pré-história? Como é que você pesquisa música na pré-história? Como você imaginar o som na pré-história? Porque você encontrou um instrumento e aquele instrumento dá determinado som e ali representa a música? Não, ali é um instrumento. Né? Mas a música, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Né? O Walter Smetak, que é um músico, né, que foi o grande guru da geração de Caetano, de Gil, né, ele dizia que a música não está no planeta, não é para diversão. O papel da música na Terra é equilibrar o planeta. E você imagina essa bolona de pedra girando no ar, qual é o som que tem, né? E como é que ela se equilibra? Então, o som tem um papel muito importante. E o som, ele existe. Então, aqui na Terra, existe uma orquestra, que é, quando você chega na natureza, você vê o rio correndo. Cada concavidade do rio, eu que me criei na floresta, o rio ele tem larguras, aberturas, profundidade, e de acordo com a caixa do rio, o som é diferente. O vento, quando bate nas folhas, faz... Então, você tem uma orquestra ali com violino, violoncelo, e todo um instrumental, uma orquestra. As primeiras vidas que observaram essa orquestra e transformaram aquela orquestra em música, e que foram os primeiros solistas, foram os pássaros. Então, os pássaros, eles foram quem captaram aquilo que a natureza produzia, e os pássaros, eles cantam de adoração àquilo. Eles cantam de uma forma que é uma louvação àquele som que ele percebe. E o homem viu os pássaros cantando e criou a música. É tanto que a lenda do Irapuru, né, para quem não sabe, né, a lenda do Irapuru vem justamente de um índio que se transformou em pássaro. Porque ouvia os pássaros cantar, e ele pegou um osso, fez uns buraquinhos e começou a soprar como se fosse uma flauta, e ele foi tocando, e o som dele se tornou tão perfeito que ele se encantou num pássaro. E os pássaros ouviam ele cantar. Quando ele cantava, quando ele tocava a flauta dele, os pássaros todos paravam para ouvir ele cantando, tocando. E aí
é justamente onde até hoje tem a lenda de quando o Irapuru canta, os pássaros todos param. Então, a gente começou observando a paisagem sonora da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, ela é um platô no centro do Nordeste, bem no centro. Nós estamos equidistante de todo o litoral nordestino, uma média de 700 quilômetros. Então, a gente fica no coração do Nordeste. E, para quem vem do mar, que entra, você tem o Rio São Francisco e depois você tem a Chapada do Araripe. E a Chapada do Araripe faz parte dos platôs desse continente americano. Quando os Andes foi soerguido pelas placas tectônicas, todas essas chapadas elas se foram soerguidas. E essas chapadas, elas eram piso, era o chão. E com as placas tectônicas, elas foram soerguidas e transformadas esses platôs. E uma coisa muito interessante é porque o Brasil é um país pautado pelos seus biomas. Oi, vai dar certo? Carregando, mas carregar aí nós fica sem. Então é o seguinte, aí pronto, aí. Agora nós vamos. Não? Eu contei essa história, era só para chegar. Viu? Pronto, bota ali a primeira, essa aqui, ó, a 3. Isso. Então é o seguinte, a Chapada do Araripe está aí. Então essa chapada, esse platô, a 950 metros acima do nível do mar. Isso. O que foi que ela... Calma, viu? Fique nervoso não. Olha. Então, vocês estão vendo essa chapada, e essa chapada ela é um lugar muito importante do planeta, porque quando ela surgiu foi há 90 milhões de anos, entre 90 a 110 milhões de anos, justamente no período Cretáceo, onde os continentes eles estavam se dividindo. E ela é muito importante justamente porque ela está aqui, e do outro lado, quando os continentes se dividiram, se você pegar essa banda aqui do Nordeste brasileiro e colar, vai justamente aclopar na África. E o que você tem do lado de lá da África, você tem aqui. E era uma coisa muito interessante, porque essa chapada é onde estão os fósseis mais antigos das primeiras flores do planeta. Foi onde brotou as primeiras flores do planeta. Nessa faixa onde você tem a chapada. Então, na época habitava um povo de nome Cariri, por isso que é chamado de Cariri. E aí vocês estão vendo, né, em torno dela, tem 4 estados da Federação Brasileira. Com a federalização do Brasil, dividiram as terras do povo Cariri em 4 estados. Do lado de cá, vocês estão vendo o Ceará, do lado de lá é o Pernambuco, do lado direito aqui o Piauí, do lado esquerdo o estado da Paraíba. Então, une esses 3 estados, esses 4 estados estão em torno dessa chapada. E é interessante o seguinte, na realidade, o que faz com que a gente tenha uma compreensão do povo do lugar é justamente a formação do território. Então, você vê o seguinte, como eu estava dizendo, embaixo aqui, como é que nasce a arte, como é que nasce a cultura de um povo. Embaixo aqui você tem as placas tectônicas, que são essas grandes placas que formam os continentes. Então, as placas tectônicas, quando elas se tocam, elas formam montanha. Quando elas se separam, formam vales. Então, em cima dessas placas, tem toda uma geografia. Forma uma geografia de morros. Aí você vai ver aí campinas, formações, né, geológicas, campinas, baixios, morros, chapadas, toda essa parte geológica. Em cima dessa geografia tem o quê? Nós temos um bioma, nascem os biomas no planeta. Então, os biomas do planeta, nesses biomas, surgem com esses biomas os primeiros animais. E os primeiros animais são os herbívoros, porque vêm comer aquilo que os biomas, as frutinhas, as coisas do bioma.
E depois vem os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros. Então, nesse ambiente, vem o homem habitar. E o homem habitando, ele faz uma leitura desse ambiente, da geografia, e daí é onde nasce a cultura de cada lugar. Eu estou falando do bafejo da terra. Nós somos todos filhos da terra. Então, o homem se aglomera na geografia, uns em beira de rio, outros em baixios, outros de acordo com o povo, e ali nasce a cultura, nasce os topônimos, nasce toda a linguagem referente àquele ambiente que ali existe. E o homem se expressa a sua cultura através da arte. Aí nascem as pinturas rupestres, aí nasce a dança, aí nasce a música. E a arte, eu considero a arte como a ponta da caneta Bic, certo? Que o homem vai lá. E tem uma coisa muito bacana, né, que eu gosto muito disso que eu estou dizendo, que tem um poeta brasileiro chamado Gilberto Gil, que traz justamente isso, falando de quem? De Luiz Gonzaga. E falando, quando ele fez essa música, e esse poema que eu vou dizer aqui, ele está falando dessa chapada. E olha só que coisa bonita, Gilberto Gil falando de geografia, falando de cultura. Debaixo do barro do chão da pista onde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em onda de baião, chachada e xote, que balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria. E de onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Isso, para mim, é um dos maiores tratados musicais geográficos desse continente brasileiro. Essa música é uma aula de geografia. Essa música é um tratado, né, isso era, numa universidade de geografia era para ter na porta, isso aqui. Porque de onde é que vem o baião? Né? E aí ele fala disso, porque Luiz Gonzaga diz, eu vou mostrar para vocês de onde é que vem o baião. Então, pessoal, quem são os filhos da terra? São nós somos os filhos da terra. E nós somos filhos de quem? Né? Nós somos filhos da nossa infância. Todos nós somos crianças. As pessoas muitas vezes falam do homem da pré-história, né? Mas nunca falaram sobre o menino da pré-história, a criança da pré-história. Para quando você entra num sítio arqueológico, o sítio pode parecer o quê? Pode parecer um sítio, ali vocês fazem aquela imagem daquele homem peludo, bruto, não sei o quê. Infância não existe brutalidade, infância é alegria. Se você vê a infância de uma planta, ela é bem verdinha, a clorofila dela chega e é alegre. Então não existe, né? Não existe pré-história humana bruta, é alegre. Né? O mundo nasce da alegria. Tudo isso é alegre. Esses continentes, quando se formam, nascem da alegria da natureza em se compor, se recompor. Então, é sempre importante isso, porque a gente jamais deve perder, jamais a gente deve abandonar a criança que nós somos. Né? Eu considero o adulto um traidor da infância. Né? Então, ele não se lembra. E a coisa mais bacana que tem é quando a gente consegue ganhar a vida da gente com o sonho que a gente tinha quando era criança. Quando a gente faz isso na vida da gente, a gente nunca cansa de trabalhar. Por quê? Porque ali é o sonho da gente que a gente está trabalhando. Então, a gente pode passar isso. Vamos trocar. Vamos aqui. Esse bicho está fazendo zoada mesmo. Pronto, então, o que foi... Vamos ver aqui o bioma da Chapada do Araripe. Isso. Olha só, nós somos lá na Chapada, em torno dela tem 4 biomas. Tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem o Carrasco e a Caatinga, que os índios chamavam Caatinga, Mata Branca, que é uma mata encantada. É tão bonito quando você sai assim da Caatinga, no Nordeste,
e ver o Rio São Francisco, verde, aquilo não existe. Como é o nome daquela pedra preciosa que é bem verdinha, hein? Esmeralda. Eu me lembrei de uma mulher que morava vizinha lá em casa, né? Então, é o seguinte, a esmeralda, né, você parece assim um esmeralda, é como se fosse uma serpente de esmeralda. Então, o Rio São Francisco, ele tem um encanto dentro daquela caatinga, daquela Mata Branca. E é tão bonito quando você vê esses contrastes, e esses contrastes, eles é como se fossem portais, são encantados. E é muito importante a gente ver o encanto das coisas, porque o encanto é o seguinte, o encanto é do território. O encanto, os mitos, a mitologia, ela não é do povo, não é das pessoas, ela é do território. Agora, ela toca as pessoas e as pessoas se fazem rezadeira, as pessoas se fazem parteira dentro das florestas, tudo dom dado pela natureza para essas pessoas. Então, quando você mora nesses locais, você tem que ter justamente essa percepção de quando você atravessa um portal e outro e você vem vendo esses encantos se acontecendo, porque isso é fundamental. Olhe, a arte, né, para ela chegar no mais alto grau, ela tem que encantar. Então, o encanto é mais do que a arte, porque o encanto é justamente quem faz isso. Então, trabalhar com encanto é muito importante. E a gente tem que procurar trabalhar com encanto, fazendo com que a gente possa penetrar nesses territórios e ver o encanto que eles têm. E a gente, depois que se encanta nesses territórios, a gente não perde nunca mais o direito, tá entendendo? A gente ganha, né, uma coisa que a gente não precisa se preocupar com nada, né? Eu sou uma pessoa que eu não me preocupo em falar em canto nenhum, porque na hora eu sei. Eu sei por onde é que vem. Então, vamos passar o outro aí. Então, nós estamos aqui, são mais de 150 nascentes, é um oásis no meio do sertão. E é muito bonito esse contraste, quando você sai do sertão e entra no oásis, você sai do sertão e entra. A importância que se tem do caminho da Mãe d'Água. Tem uma coisa que eu era criança, quando eu fui criado na Amazônia, né, que tem o caminho da Cobra Grande, que é também chamado o caminho da Anaconda, que no Nordeste é chamado o caminho das águas. Então, um dia eu fiz uma coisa, eu nunca tinha falado dessa coisa de que eu vivia na floresta, mas a gente vive na floresta como se estivesse sendo olhado o tempo todinho, vigiado porque essa cobra grande tem uma lenda que é o seguinte, que ela mora nesses buracos, debaixo de saco-pemba de árvore, e ela não vai caçar, não, ela fica dentro do buraco e encanta os bichos para vir, para servir ela, e ela comer. Então, quando você está dentro da floresta, eu botei, batelão bate nas águas, canoa desliza o rio, floresta passa por mim. Menino, criado nas matas, no meio das ramas, com os olhos arregalados, olhando os cipó que corre pelo chão, em direção à copa das árvores. Chapiscando o céu de verde folha. De lá, na loca das pedras, que nasce nas profundezas da terra, por baixo das sacupemba, uma castanheira desemboca na ribanceira do rio. Está ela lá, a cobra grande, que tudo vê de olhos fechados, que tudo sabe dos viventes de riba desse chão. Seu corpo é curva que o rio entorta, seu rabo nascente que vem do silêncio dos veios da cabeça e se faz mar. É a cobra grande, que os bichos se ofertam para alimentar, que tudo vê de olhos fechados, que tudo sabe dos viventes de riba desse chão. É cachoeira que se alevanta no meio do rio, fazendo onda de arremessar, e redemoinho entre balseiro, faz o mistério desencantar. É a cobra grande, caminho das águas em todo lugar. É a cobra grande, a mãe das águas a se revelar. Então, quando chegaram aqui os portugueses, com o caminho das boiadas, por onde eles entraram? Eles entraram pelo caminho das águas.
que é o caminho dos rios, que é o caminho da Cobra Grande. E é muito interessante quando você anda no Nordeste, onde tem pintura rupestre, que ali tem nascente, que ali tem fonte d'água, tem o desenho da serpente, que significa a mãe d'água, a mãe das águas. E é muito importante isso, né? A água. E aí a Chapada do Araripe, nisso, ela tem uma coisa que é justamente isso. Era um caminho das águas do povo da pré-história, desse grande continente americano na pré-história. Então, vamos lá? Então, é o seguinte. Então, nós começamos uma pesquisa buscando essas histórias, fazendo arqueologia da mitologia, juntando isso. Porque a arqueologia é o cemitério, a mitologia é a maternidade. Antes de um sítio ser arqueológico, ele é mitológico. O que você vê ali são resquícios de viventes que habitaram ali. Mas o que fizeram esses viventes acreditar naquele pedaço de chão? Isso aí é imaterial, isso aí não é uma coisa... Então, é justamente isso. Então, a gente começou a fazer instrumento, pegando pote, fazendo instrumento com cabaça, fazendo instrumentos que dessem o som da natureza. E tocar músicas trazendo esses sons. Então, o vento passa na boca de uma caverna. Ali o som, que som é aquele? Então, a gente pegava aquele som. Ali na feira dos potes, a mulher vendendo pote e cantava. Isso tem música. Você tira a letra, você tem uma música, você junta. Você vai juntando os sons e fazendo música. Foi assim que a gente começou a fazer isso, e a gente passou 10 anos viajando em festivais. E as premiações, nós compramos livros, compramos discos, compramos um acervo. Então, pode passar. Quando foi em 1992, essa casa, que é uma casa do Ciclo do Couro do Nordeste do Brasil, que quando o Garcia Dávila veio, né, junto com o Tomé de Souza, o primeiro governador da Bahia, trouxe Garcia Dávila. E Garcia Dávila criou a primeira casa grande do continente, que é a Casa da Torre, na Bahia. E aí começa assim os ranchos de comboieiro, que é onde os gado para no caminho das águas. O gado vai, aí de noite dorme, onde tem um rio, e ali eles fizeram essas casas para abrigar. E era um rancho chamado Tapera, encruzada sem as paredes laterais. E essa casa passou para meu avô, há muitos anos atrás, na década de 20. E estava em ruína. Esse rancho foi que deu origem à cidade de Nova Olinda. E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou e restaurou esse rancho, botou todo esse material dentro, porque nas pesquisas que a gente ia fazendo, no caminho das águas, a gente foi encontrando machado indígena, foi encontrando panela, foi encontrando todo um acervo desse povo, além de cavernas com pintura rupestre. E a gente pegou essa casa, pode passar, e nós restauramos ela para ela contar a mitologia do povo do território, as lendas do território. E nós começamos um trabalho com as crianças de contar lenda, de contar essas histórias, e andar com ela nos sítios arqueológicos. Então, essa casa se chama, nós criamos a Fundação Casa Grande, para demarcar que era a Casa Grande da Fazenda, e dentro, Memorial do Homem Cariri. Então, a casa que serviu para aculturar, para acabar toda aquela cultura, hoje voltava para resgatar, e uma coisa muito importante, na infância. A infância, que é justamente toda uma geração que a gente ia construir em torno da Chapada do Araripe, para resgatar novamente. Mas, olha, eu lhe digo uma coisa. A gente começou tanto a andar nesse sítio que eu já estava sonhando. Eu sonhava, tá entendendo, andando nesse sítio. E muitos desses sonhos que eu tive, depois eu encontrei o lugar que eu sonhei. Sabe? E isso assim virou uma coisa assim na vida da gente, que virou a vida da gente. Então, nós resgatamos a casa e criamos, pode passar?
E essas crianças começaram a visitar os sítios arqueológicos, a gente começou a dar aula nos sítios mitológicos, ou melhor, conviver no sítio mitológico, né? Aqui eles estão limpando uma pintura rupestre, e nós começamos a mapear esse território que foi deixado para a gente. Era como se a gente tivesse tido acesso a uma coisa que essas pessoas disseram, nós vamos dar tudo a vocês, agora vocês vão trazer nós de volta. Vocês vão trazer nós de volta. E então é o seguinte, aí nós, sítio rupestre, né, pode passando, aí você já vê um sítio cerâmico, que já é, Rosiane está ali, né, está fazendo a escavação de uma urna funerária que um trator foi construir uma casa, quando meteu a lâmina, estava essa panela lá. E aí a gente foi para resgatar essa panela. E a gente começou a fazer isso. Começou a trabalhar isso, ganhando de presente as pessoas que encontravam, ia fazer roça, encontravam essas peças. Pode ir passando. E aí nós criamos um museu todo feito por criança. Nós, quando restauramos a Casa Grande, a gente restaurou, abriu as portas e esquecemos de uma coisa, que não tinha dinheiro para manter. Então, durante 6 anos, a casa foi mantida com R$200. Era R$100 para pagar uma mulher que ficava lá olhando eles, porque se chegasse uma autoridade, tinha um adulto ali, né? E R$100 era para a conta de energia. Nós não tínhamos água, então os meninos faziam rodízio, de todo dia um trazia uma lata d'água para aguar o chão e varrer. E os meninos descobriram o seguinte, que o contador de energia, aquele que marca a energia, quanto é que custa 1 kW? Eles foram lá e a gente só tinha R$100 para gastar por mês de energia. Então, aí nasceu a gestão financeira da fundação feita pelas crianças. Então, as crianças começaram a saber que nós só tínhamos R$100 de quilowatts. E aí nós começamos a manutenção da casa com R$100 e com 100 para uma pessoa olhar. Então, eu moro a 42 quilômetros da fundação e a gente entregou a chave da instituição para eles. E eles iam para aí brincar. E a gente começou brincando de quê? De pinhão, brincando de bola de gude, porque as crianças, a relação delas com a natureza é pelo brincar. Então, as crianças não sabem o que é primavera, verão, essas coisas, no mato. Sabe o tempo da manga, o tempo de brincar de bila, o tempo do vento, que é o tempo que eles brincam com a pipa, né? A gente chama papagaio. Então, a relação se dá por isso. Então, a relação da criança com a natureza, ela se vem pelo brincar. A gente nunca passou na minha cabeça, nós estamos na primavera. Não tinha, né? Não, nós estamos no tempo tal, tempo de brincar disso, tempo de brincar daquilo. Então, essas crianças, elas passaram a observar a gente mostrando o museu e começaram a mostrar também. E é interessante, eu gosto de contar isso, porque é o seguinte, são detalhes, né? Como diz Roberto Carlos, tão pequenos de nós dois, né? Então é o seguinte, aí os meninos, eles, quando a gente estava arrumando a casa, aí a gente via aquele monte de menino olhando por debaixo da frecha da porta, da janela, ficava olhando o que era que estava acontecendo nessa casa, que era uma casa mal assombrada, como eles dizem, que é uma casa que aparecia, que tinha uma botija lá, porque conta que tem uma botija lá, que já 2 pessoas sonharam com essa botija e que aparece um frade lá, tá entendendo? E já deu essa botija para 2 pessoas. Só que botija você tem que sonhar 3 vezes e não pode contar. Viu? Depois eu conto só a história de botija, viu? Mas, então é o seguinte, aí a gente, né, os meninos, então eles lá dentro da casa, né, eles faziam toda essa parte de gestão. Toda essa parte de gestão, quem faz é a meninada. Então, eles chamam seus colegas, aí foram chamando os outros meninos, e aí foi formando toda essa meninada dentro desse museu. Né? Como eu estava dizendo, a gente mora a 42 quilômetros e eles tomavam de conta. Então, nasceu uma instituição pelas próprias crianças do lugar.
E a gente foi contando e eles foram aprendendo e fazendo. Brincavam e contavam. Brincavam e contavam. Pode ir passando. Então, nós temos a biblioteca. Na biblioteca, essa menina aqui foi criança lá da Casa Grande, hoje já é mãe. Isso aí dessas aí tem 1, 2, 3 meninas aí, que tudo é menino, filho. Olha onde o menino, que agora que eu vi, que tem um menino bem aqui socado. Né? Eu não tinha visto ainda, não. Pronto. Então, esses meninos, eles foram crescendo dentro da casa e foram gerenciando a casa. Né? E a gente foi, né, todo final de semana a gente vinha e cantava com eles, aí nós fomos começando a resgatar as coisas, pode ir passando. Aí a nossa gibiteca, né, que é de HQ, uma gibiteca especializada com mais de 3.500 quadrinhos, a gente gosta muito de quadrinhos, pode ir passando. Nossa DVDteca, aí você ia ficar, viu, doido, entendendo? Porque nós temos de Bonoel, tá entendendo? A Fellini, a Rossellini, a Pasolini, a gente tem tudo essas coisas que a gente, do cinema mesmo, as matrizes do cinema, a gente faz questão de ter na fundação, né? Porque você vê mesmo, né, quando Orson Welles foi fazer Cidadão Kane, ele vai para dentro da biblioteca, pesquisa tudo quanto era do cinema que tinha, né, para criar Cidadão Kane, né? Então, se nós temos essa condição de pesquisar, a gente é igual a qualquer pessoa no mundo, se a gente tem acesso, porque o problema é a acessibilidade. Uma vez eu vi uma fala de um filho de Dorival Caymmi, ele dizendo o que era que rolava na casa dele, do pai dele, quem foi que ele viu lá, Tom Jobim, e foi dizendo quem eram as pessoas que visitava a casa deles lá, e as conversas, quando ele era criança, que ouvia desse povo que visitava a casa de Dorival Caymmi, as noitadas, com papos assim, super profundos. Aí ele deu uma parada assim e disse, não foi esse o país que me prometeram. Então, isso é muito importante, a gente ter um país para prometer para as pessoas. Né? O que eu considero que nós hoje no Brasil, tudo isso é uma crise de conteúdo que tem no país. Então, nós precisamos, porque, veja só, todo esse conhecimento que você tem aqui numa biblioteca, mesmo que você não leia, mas ela transmite uma energia para quem chega. Se você tem uma qualidade de conteúdo, uma vez na rádio, uma pessoa chegou lá e disse, vem cá, vocês têm um programa de jazz aqui. Quem é que escuta jazz numa cidade dessa? Eu disse, olha, 100%. Aí ele olhou, 100% da população escuta jazz nessa cidade. Eu disse, não, 100% a mais do que na sua, que não tem um programa de jazz. Né? Se tiver um escutando, para nós é 100%. Foi isso que a gente perdeu. Nós vivemos num país de estatísticas, certo? E num país de atendimento, certo? A educação transformaram nisso, né? Que é o grande perigo dessa educação de tempo integral. O Brasil é um país ainda onde os biomas ensinam. O Brasil é uma escola de céu aberto. Está perigando nós perdermos, não vai ter mais cantador, não vai ter mais poeta popular, porque é os meninos todo tempo dentro da escola e a natureza do lado de fora. A escola tem que ser, nesse país, não tem que ter teto. Tem que redescobrir esse território perdido. É muito importante isso. Então, nós temos a DVDteca, pode ir. Uma rádio, meu pai tinha uma amplificadora quando nós éramos meninos, e aí a gente montou a amplificadora. Depois, quando veio esse sistema de rádio comunitária, a gente criou uma rádio comunitária e os meninos têm programas de rádio lá. E o curso de rádio, além dos meninos estar lá mexendo, eu muitas vezes aos universitários lá na fundação que fazem curso de comunicação, mas ainda tem assim, uma vergonha, um medo assim, do microfone. Os meninos se criaram lá dentro do rádio, brincando, né? Falando, botando música. E nós temos uma discoteca que é uma coisa de qualidade. E uma vez uma pessoa chegou aqui de São Paulo e disse, vem cá, o que é que vocês escutam aqui? Ele disse, a gente escuta, um menino disse, música de qualidade.
Depois me diga aqui o que é uma música de qualidade. Aí o menino foi lá, pegou um disco, botou. A mulher começou a chorar. Aí ele ficou assim, aí eu fui lá, né? Que a minha mulher estava chorando. Né? Aí a mulher, quem era? O disco era de Zé Eduardo Nazário e Lélio Nazário, da Lira Paulistana. Quem é que está tocando a Lira Paulistana de São Paulo? Você está compreendendo? Um movimento altamente reconhecido, numa profundidade musical que nunca se produziu coisa tão assim. Então, quer dizer, agora, ela chorou por quê? Porque coincidiu, pois tu acredita que a mulher era namorada do Lélio? Eu acho que ela mandou depois os discos dele tudinho para a gente. Que é um lugar que tocava Lélio Nazário e Zé Eduardo Nazário ainda. Então, bom, pode passar. Isso. Eu vou fazer assim para não ficar dizendo pode passar, tá bom? Não fica, tá sujeito tu se zangar e largar esse microfone na minha cabeça. Aí tem a TV Casa Grande. A TV Casa Grande, os meninos produzem vídeos, já trabalham a linguagem de cinema, né? Então a gente assiste filme, faz filme. A gente lê quadrinhos, faz história em quadrinhos, né? Então tem os laboratórios de conteúdo e os laboratórios de produção. Pode passando. Aí o estúdio, né? O estúdio a gente tem, é onde se grava os discos. A gente fez agora um vinil chamado A Lenda, que é um vinil da paisagem sonora do Cariri, que é esse vinil que tem a música que as músicas que deram origem a esse projeto. Está lá. E a gente fez vinil por quê? Porque eu não quero todo mundo escutando minha música, não. Não quero, não. Não é para estar todo mundo escutando, não. Porque música eu considero ritual. Música ritual. Agora mesmo a gente estava conversando ali fora, né, sobre a fala, né? A fala, eu digo sempre lá na Casa Grande que eu não quero menino igual papagaio, explicando a casa, né? O menino, ele tem que encantar com sua fala. Então, a gente tem que aprender a encantar. Uma coisa que tem um livro que eu nunca li. Eu tenho um monte que eu nunca li, porque eu também não gosto de ler livro, não, porque eu não consigo ler. Uma coisa, eu não consigo ler livro. Eu estou lendo um livro, aí daqui a pouco, eu estou já na 10ª página, não sei mais de nada, eu já estou pensando em outra coisa. Né? E meu pai ainda fez o favor de dizer para mim, meu filho, o conhecimento está nas entrelinhas. Pronto, aí é aquele lugar que não tem nada escrito, aí eu fugi por ali. Né? Então, pronto, pode isso. Então tem... Rapaz, agora eu devia ter trazido um disco, não era? Para você ver, é um vinil. E essa coisa da cultura do vinil. Rapaz, ó, é aquela coisa, quando você abre um vinil, você pega aqueles vinil do pessoal do Clube da Esquina, aqueles álbuns de Pink Floyd, né? Quando você abre assim, você abrir, né? Eu acho muito massa. Bob Dylan agora fez um disco todo no estúdio, onde era tudo ainda aquelas coisas antigas mesmo, como era o estúdio antigo, né? Com os equipamentos mesmo antigos, para sair aquela sonoridade. Então é muito massa, você olha assim, você passa o vinil aqui, ó, no cabelo do braço, ó, e chega a arrepia, né? Aí você cheira a capa. Rapaz, o vinil é um ritual, tá entendendo? Vinil eu adoro vinil. Então eu quis fazer um vinil. Eu quis fazer um vinil porque eu acho que merecia ser um vinil. Eu não queria botar aquela música em outra mídia, não. Certo? Eu queria botar num vinil. Assim como botar os homens nas cavernas, botaram nas pedras a história deles. Pronto, aí vamos lá. Vamos lá, é outro nome. Né? Então, nós temos uma galeria, e nessa galeria, vocês estão vendo aí o desenho original daquela animação. Então, é o seguinte, tem a galeria, e lá a gente forma curadoria, forma, né, a meninada para fazer expografia. Pronto, pode passando. Nós temos o parquinho, e o parquinho, assim, lá a Casa Grande é como se fosse um pátio, assim, no meio tem um parquinho. Quando a gente começou a Casa Grande, a gente botava um sonzinho ambiente, né? Vamos botar uma musiquinha ambiente. Aí eu disse, não, rapaz, não é isso não. Eu comecei a escutar a zoada das crianças brincando. Eu disse, esse é o som do lugar. É tanto que no disco vinil, de vez em quando, abre o som e você escuta como se a música acontecendo junto com os meninos brincando. Então, o tempo todinho é vazamento, porque a gente pegou, gravou
as cachoeiras, a chuva, trovão, os sapos cantando no inverno. Pegou assim o som da natureza durante o ano, de todas as estações, e botou de fundo. De vez em quando passa uma música e vai-se embora. E aí continua os sapos cantando, continua os passarinhos cantando. É como se fosse um trem passando no meio da mata. Então, o parquinho é a boca do violão. É onde acontece o som que permeia o som da casa. Pode passando. Aí nós temos um restaurante das mães. As mães... Bem, aí chega as mães, né? Chega as mães. Os meninos o pessoal começou a visitar a Casa Grande. As pessoas começaram a ir para a Casa Grande e queriam passar mais de um dia. Aí os meninos começaram a levar para a casa deles. Aí ficava aquela coisa. Eles querendo pagar alguma coisa e as mães não queriam receber porque ali era uma desfeita. Ela fazia aquilo de coração e você vai pagar? Então tinha essa coisa. Então nós criamos as pousadas domiciliares e, consequentemente, com um fluxo de pessoas na casa, nós criamos os restaurantes, os cafés, e esses meninos foram crescendo e foram entrando no negócio, e entrou também essa história de MEI agora, né, microempreendedor, né? E a gente começou, o menino completa 18 anos, ele abre uma MEI, ele começa a trabalhar naquilo que ele cresceu. Pode passando. Os cafés da Casa Grande, isso aqui é o Teatro Violeta Reis, que é o teatro nosso. Pode ir passando. As pousadas domiciliares. Quando se vai em Nova Olinda, existe uma agência de turismo comunitário de um jovem de lá, que ele pega você aqui, compra seu bilhete, você já faz tudo, visita tudo, não só a casa, mas visita toda a região, e ele faz essa agência. Né? Uma diária na pousada, parece que é 120, incluso café da manhã, almoço e janta. Mas nós fizemos dessa forma porque é o seguinte, porque a gente não pode, quando a gente trabalha com turismo comunitário, a gente não pode pegar aquela pessoa que vive ali daquele dinheiro e transformar aquilo numa ambição de estar tomando o dinheiro do povo. Entendendo? Então, é o seguinte, é um complemento financeiro na renda deles. Isso é muito importante para a gente não criar uma outra coisa que não seja aquilo que a gente esteja querendo, que é justamente as pessoas terem uma noção de inclusão e distribuição de renda igualitária. Pode ir, é outra coisa, né? Vê o que eu estou mudando, né? Porque se eu fizer só uma coisa só, aí está sujeito a você ficar com raiva. Né? Aqui são os museus orgânicos. O que são os museus orgânicos? Então, nós começamos a criar os museus orgânicos, que são museus na casa dos mestres da cultura popular. Em vez de você pegar uma ferramenta, um pífano do mestre, um zabumba do mestre, e botar lá no museu público, que ele fica morto lá dentro de um vidro, não. Você vai na casa do mestre, conversa com ele, né? Vê o instrumento que ele usa ainda, faz a sua pesquisa, convive com ele, e ali mesmo você tem uma conversa quente, né? E já aconteceu tanta coisa bacana. A casa os museus orgânicos, que passa aí outro. Outra coisa que nós estamos fazendo, volta e vai de novo. Volta de novo. Quem tiver labirintite está lascado, viu? É o seguinte. Então, o que é que acontece? Nós estamos resgatando essas fachadas populares do Nordeste, que essas fachadas elas têm tudo a ver com uma coisa muito importante que pouco se cita nesse país, que a primeira fusão cultural que houve nesse país foi índio, árabes e portugueses. 700 anos de domínio árabe na Península Ibérica veio para esse país, e a primeira fusão musical foi o aboio, no Caminho das Boiadas, quando os índios juntaram o aiucá, que é a música deles, com essa música que... O aboio, ele é uma... vai tangendo o gado, sabe? E o gado vai ali. E é muito interessante, se você vê uma mesquita, você vai ver aquele som. O aboio é essa fusão, uma das coisas mais lindas que tem de fusão musical é o aboio. E, consequentemente, quando ela foi entrando dentro do Brasil, foi
se estendendo, e daí veio o berrante. E quando uma vez eu estava na Belém, Brasília, eu era criança, tinha acabado de tomar um banho de rio, ia atravessando, e eu vi uma das coisas que foi as últimas boiadas de Goiás, entrando no Mato Grosso, naquela região. Era boi, que nós lá no Ceará é acostumado com 4 boinhos, né? 4 boinhos, 2 bodes e um porco. Então, lá foi assim, eu sentei numa pedra e vi, era o dia, rapaz, foi assim, era uma boiada, mas uma boiada daquela que eu fiquei assim, amanhã olhando passar boi. Era coisa de mais de 1000 cabeças de boi. Não, 1000 era, era milhares de boi, porque aí eram as últimas boiadas ainda, depois que inventaram o caminhão para carregar essa coisa de boi, que é as transé, que a gente chamava, né? Mas que esses caminhão carregam. Rapaz, uma coisa eu sentei e eu fiquei observando mais uma vez uma coisa chamada Sua Majestade, a música. E o berrante, você não sabe o que é berrante não? Berrante é o seguinte, é o chifre do boi, viu? Aí eles pegam, furam, aí faz... Ele faz... Aí ele faz um cordão. Eu vi, ele fazia o boiadeiro da frente, fazia pom, 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 e um monte de cachorro. Aí o seguinte, aí vinha, aí o outro de trás ia pom, 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 pom. Aí eu fui vendo até onde o som ia, pom, e eles iam passando assim, como quem fosse aquele passagem de bastão. Pom, aí até eu digo, eita, tá lá, o som me denunciou onde era que estava o fim da boiada. Aí lá vem, bum, pum, 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 e ali eles faziam uma cerca sonora, e essa cerca sonora não fazia a boiada estourar. O boi imaginava uma cerca sonora em torno dele, e ali ele ia acalentando e seguindo a boiada. Então tem toda uma descendência justamente disso, porque os índios trabalhavam no Nordeste com o buzo, pegavam o buzo e faziam em cima dos platores das serras, que era ligado ao culto ao sol. Então, essas fachadas de casa, você vai ver isso muito nas regiões do povo árabe. E no Nordeste foi implantado isso, a Ana Mariane fez um livro só sobre isso, só sobre essas fachadas. Eu tive a felicidade de ser uma pessoa amiga de Ana Mariane, assim, fiz a derradeira vez que eu fui em São Paulo, ela me chamou, já estava doentezinha, queria me ver antes de morrer, né? E eu fui lá ver ela. E assim, e é muito, eu acho esse livro uma das coisas mais maravilhosas que traz isso, que são as fachadas e platibandas do Nordeste, né? E aí o seguinte, isso está sendo resgatado através dos museus orgânicos. Pode passar. Então aqui tem um museu do mestre Antônio Luiz. Ó. Quando a gente foi fazer esse museu aqui, Rosa, a mulher de Antônio Luiz, aqui é um museu de um reisado. O mestre Antônio Luiz é um rei de couro, porque tem um rei de couro e o rei de Congo. A diferença do rei de couro para o rei de Congo é porque o rei de couro, o rei de Congo, representa os reis magos quando vieram para visitar Jesus. Eles passam por Herodes, diz que quer visitar Jesus, aí Herodes diz, eu quero conhecer também esse rei, né, para visitar ele. Aí, quando eles voltam, eles desconfiaram que Herodes queria matar Jesus. Quando eles voltam disfarçados, para não serem reconhecidos. E aí onde tem a máscara. Por isso que o rei de couro usa máscara. São os reis magos disfarçados para sair dali, daquela região, para livrar Jesus de ser morto. Então, essa é a história que forma o ciclo de reis, que vai de 24 de dezembro a 6 de janeiro, que é o dia de reis. Então, o reisado do mestre Antônio está aqui. Agora, tinha o reisado lá. Agora, a primeira coisa que a gente descobriu, o sorriso de Rosa. A mulher dele tinha um sorriso que era escondido. Não era mostrado. Por quê? Porque era a mulher do mestre. Só aparecia o mestre e os dançantes lá. E nós descobrimos outra coisa, fazendo o museu. É que Rosa fazia um feijão que não tinha um feijão mais gostoso que aquele. Aí o museu orgânico sai da sala e vai para a cozinha. Certo? E aí o museu orgânico, ele ganha toda a casa. Aí a gente, por exemplo, tinha um ferro de engomar lá no quintal, que era um ferro daquele de brasa, que era da bisavó. Jogado lá, traz para dentro da casa. A gente trouxe a bisavó. E aí o museu orgânico é justamente
Isso aí que nós chamamos de arquitetura do afeto, lá na Fundação. Então, essa arquitetura do afeto, eu fiz um poema, né, aqui, que foi o poema, porque há 6 anos atrás, né, o Rosiane morreu de um câncer, e eu, depois de 6 anos, de 35 anos de casado, eu tomava café pela primeira vez só na minha casa. E eu estava na minha casa, e veio aquele vento assim dentro de casa, como quem fosse aquele vento passeando, né, trazendo assim uma coisa, né, com ele. Aí eu fiz arquitetura do afeto. Na riqueza das pequenas coisas, em um território de convivência e carinho, namorei a minha rosa sob uma arquitetura de afeto, amor, namorada. Em cada canto, namorada, um sorriso em forma de brisa, numa cortina fina de luz, adentra a porta, sobe e desce escadas, abre janelas brincando no terreiro, florindo meu coração. Namorada. As redes balançam pelas varandas, na varanda que some e reaparece, abraçando a morada, enamorada pela beleza que em arquitetura aflora. Adentro, penetro, como se fosse tu, morando eu mesmo dentro de mim. Namorada, eternamente a minha namorada. Então, isso aí, né, essa base de você entrar na casa das pessoas e trazer o que é que a arquitetura faz, ela guarda em si uma caixa de afeto. Né? Ela é a arquitetura, ela tem esse poder de criar um território imaginário da afetuosidade humana, que é a coisa mais linda do ser humano, é o afeto. É o carinho, né? E aí vai. Né? Então, isso aí é muito importante, as casas, elas se preocuparem nisso, que elas são moradas de afeto que guardam os espíritos do lugar. Isso é muito importante. Pode passar. Então, está aí, essa aqui é a minha casa. Então, hoje, minha casa é um espaço que nós chamamos de morada de conteúdo. Nós temos 2 projetos ligados à arquitetura, que é os museus orgânicos e as moradas de conteúdo, onde você vem e visita. Pode passando. Aqui é outra morada de conteúdo que fica em outra cidade, onde a família recebe você para tomar um café e conversar sobre o lugar. É como se eu chegasse aqui e tivesse um senhorzinho que sabe de tudo. Por exemplo, o motorista que me trouxe disse, olha, meu pai é uma pessoa que você já escreveu vários livros aqui sobre o povo do lugar. As pessoas folclóricas do lugar e tudo. Aí ele disse assim, você quer ir conhecer meu pai? O que é lá? É uma morada de conteúdo. A casa do pai dele é uma morada de conteúdo. Porque guarda o conteúdo justamente dessas figuras que existiu e que, se a gente não tiver cuidado, eles vão se perder no tempo. Certo? O museu orgânico é uma coisa, a morada de conteúdo é outra. Então, hoje, lá na minha casa e nessas casas, você vai, serve café para você, está tudo dentro do pacote turístico. Você bebe café, conversa sobre o lugar, né? E você conhece as pessoas por dentro, a história por dentro. Pode ir passando. Então, para isso, nós criamos um curso de pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva. O que é Arqueologia Social Inclusiva? Essa arqueologia que cava coração. É a arqueologia que cava coração. A finalidade, né? A finalidade é justamente a gente buscar não só o território, mas o coração do território. O sentimento, porque o sentimento é que gera aquilo tudo. Por que é que essa panela é redonda e aquela é quadrada? É o sentimento. Então, a gente tem que buscar a alma dos lugares, não é só os resquícios que estão ali materiais. Então, nós temos um curso de Arqueologia Social Inclusiva na Fundação, agora vai abrir uma turma agora. Nós já vamos na 3ª turma, em parceria com a Universidade Regional do Cariri. O curso tem desde módulos de paisagem sonora, ornitologia, etnologia, arqueologia
E aí vai. Tudo isso que a gente trabalha, turismo de base comunitária. Então, esse curso ele já vai na 3ª edição. E é uma escola de território. Pode passando. E é por isso que nós estamos hoje com a Chapada, com um trabalho para que a Chapada seja patrimônio da humanidade. E nós, tem uma coisa aí que vocês devem ter percebido, ou não perceberam, que nossa campanha é patrimônio da humanidade. Nós transformamos a preposição num verbo. Porque o patrimônio ele tem que humanizar. Se o patrimônio não humaniza, ele perde a sua principal missão, que é humanizar. Então, o que é que acontece? Por um pinguinho ali, quando a gente diz patrimônio, se tira o pinguinho. Patrimônio da humanidade. Qual é a palavra mais forte? Patrimônio. Mas a palavra mais forte é humanidade. O patrimônio, ele não pode chegar, o patrimônio da humanidade, ele não pode chegar no lugar, maquiando e expulsando as populações que estão ali. Eles têm que capacitar para que haja inclusão e que haja transformação social, que haja distribuição de renda. Eu vejo isso, né? Você, por exemplo, em Coimbra mesmo, quando o centro de Coimbra foi transformado em patrimônio da humanidade, o aluguel dos estudantes subiram lá, a República, e expulsou os estudantes. É desumano isso. Isso é desumano. Como é que uma instituição como a Unesco cria as ODS e o patrimônio da humanidade, que é da instituição, é desumano? Até quando se vai haver isso? De que o patrimônio da humanidade ele tem que expulsar para você ser, tem que seguir isso, isso e isso, e no final é uma asepsia. Está entendendo? É uma asepsia e tira das populações, ao invés de trazer desenvolvimento, entrega na mão do rico e expulsa as pessoas. Então, isso é desumano. É patrimônio da desumanidade. Está entendendo? Então, é muito importante que o seguinte, olha só, a palavra dar, com isso aqui, de ofertar, fez uma ponte entre a primeira e a segunda, não divide. Então, ela é como se transformasse numa ponte. Patrimônio, oferta à humanidade. E humanidade reconhece o patrimônio e a força dela. É muito importante isso. Então, pode passando. Quanto foi o custo desses museus orgânicos? Você veja, nós fizemos museu orgânico aqui, está um dado de 2014 a 2022. 12 museus orgânicos. Quanto custou? 193.609. 29 centavos. O atendimento anual desses museus de 2014 a 2022 já vai em 121.324 turistas que passam por lá. Se você pegar, se cada turista der R$ 1,60, R$1,60, você constrói mais 12 museus. É o custo do atendimento, para você ver como fica. Pessoal, esse país é uma escola de território, é um museu. Eu não tenho inveja. Eu digo uma coisa para vocês. Está cheio de museu interativo do eu sozinho. É. Você entra no museu, aperta no botão, ele diz como é que é, ele diz como é que pode, né? Tem 2.000 pessoas dentro do museu, você não faz amizade com nenhum. Museu não é lugar de contar história. Museu é lugar de conversar histórias. Aí há desenvolvimento. Quando você chega num museu orgânico desse e conversa com seu expedito, conversa com Dona Toninha, conversa com essas pessoas, está sujeito a ele dizer coisas que não disse nem para mim que fiz o museu. E é muito bacana isso, porque eu não sou o dono da história. Museu que conta história só serve para quem inaugura e para quem faz. Mas nós temos o papel de fazer com que as pessoas participem da oralidade e da construção da memória do lugar. E isso é uma coisa muito importante. É muito importante isso aí. A história de cada lugar não é... Raimundo, né? Não é maior do que
de que João, nem João é maior do que Pedro, cada um tem sua história, né? E cada um carrega o dom de ser capaz, né? Vamos lá, vamos passar isso. Então, veja só o custo da Fundação Casa Grande em 2022, essa instituição. A Casa Grande ela custou R$ 59.954,27 por ano, o ano de 2022. Ela atendeu de visitações na Fundação a 74.226. O custo por pessoa atendida é de 81 centavos. É muito importante a gente trabalhar essa coisa do conhecimento, da distribuição de conhecimento, com essa sustentabilidade. Com essa sustentabilidade. Você vê muita coisa, entendendo? Ser jogado fora nesse país, justamente porque não há inclusão. A sua história não me interessa. Interessa essa é a história. Essa é a história. Né? Então, vamos lá. Já terminou. Hein? Então, é o seguinte, está aqui, né? Então, está aqui. Aqui nós temos essa página no Facebook, o blog da Fundação. Aqui é para quem quer visitar a Fundação. E aqui é meu contato. Acho que tem mais um. Pronto. E aí é nossa família, nosso povo. Tem menino de tudo quanto é tamanho. Esses aqui que ainda vão crescer. Né? Aqui está minha neta, ó, né? Minha filha, meu filho. E toda uma geração de meninos. Esse aqui já foi menino para lá, hoje é pai desse aqui. E aqui estão os amigos da Casa Grande. Alguns amigos da Casa Grande. Então, é isso. E eu venho para esses cantos para dizer a vocês que visitem a gente, porque a gente trabalha para que vocês visitem a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, essa fala tão interessante, incrível. Eu não sei se a gente vai, desculpem, ter tempo para abrir para as perguntas um pouquinho. Então, eu vou abrir primeiro para o público. Se vocês não tiverem, eu tenho algumas. Ou a gente faz ao contrário, eu posso começar para conduzir o debate. Então, eu vou começar porque eu quero falar do tempo exatamente. Eu vou fazer um comentário e depois uma pergunta bem simples, porque você é tão incrível para falar que eu tenho certeza que você vai transformar minha pergunta numa resposta maravilhosa, e isso vai deixar as pessoas sem timidez para fazerem as suas próprias perguntas. Mas eu queria falar do tempo, que foi uma coisa que me impressionou muito no teu trabalho. Eu não sei se é porque você, de origem, é músico, e o teu trabalho tem muitos tempos envolvidos. Você falou de 90 milhões de anos e você falou do tempo das crianças que crescem muito rápido, do menino que era pequeno, J grande. E a gente tem uma mistura dos tempos das disciplinas também e dos saberes. É o tempo da arqueologia, o tempo da arquitetura, que são coisas que permanecem, e o tempo dos meninos, o tempo dos saberes dos mestres que se vão e que vocês conservam, o tempo da gestão, que é o tempo do inesperado, que passa a perna na gente e traz um monte de problemas e questões. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o tempo, a partir disso. Você pode discordar do que eu estou falando também. E a outra pergunta muito simples que eu quero te fazer... Faça uma de cada vez, que quando você me fizer a segunda, eu já não lembro da primeira. Então, já fechei essa. Eu sou... Tem pessoa que faz assim, vamos fazer um bloco de perguntas, não me lembro mais nenhuma. Né? Pronto. Para mim, o tempo, né, eu vou usar aqui uma mitologia, certo? Diz que Deus criou o mundo em 6 dias, né, e no 7º descansou, né? Deus preguiçoso, lascado, né? No 7º... Então, é o seguinte, Deus criou o mundo em um dia, e ainda hoje nós estamos nele. A terra é que gira, tapando o sol e trazendo a lua, mas até hoje nós estamos vivendo, nós vivemos um dia só, a gente é que passa pelo tempo. A gente é que passa pelo tempo e arrumou medidas do tempo. E a gente aprende muito isso quando a gente trabalha com encanto, dialogando com o território, o tempo, a escala de tempo. Então,
isso dentro da fundação, o que é que a gente tem? A casa, ela já tem mais de 200 anos. Ela é que é a protagonista. Nós passamos por dentro dela. E é muito importante a gente ter isso dentro da nossa formação, porque isso a gente se coloca desse tamanho diante daquela realeza que é a casa. A casa é que é. Nós simplesmente passamos por dentro dela. Isso é muito importante, porque onde tem ser humano e onde tem conhecimento, onde tem essas coisas, é danado para as pessoas se desunirem por poder. E quando isso está dentro, a gente tem uma noção do tempo. E na escala, a casa, ela é que é a estrela principal, a gente, né, quantas crianças, quantas pessoas de 1717, que é quando foi feito a casa, né, o primeiro momento ali, passaram, foram felizes, geraram filhos, tiveram alegrias, momentos bons, momentos ruins, né? Então, a casa é que é. Nós só somos mais uns que estamos passando dentro da casa. Então, por isso que a gente pode trabalhar de uma forma com essa geração e, com isso, vendo esse tempo integral, né, que eu falei aqui na escala dos milhões, quando se fala em idade geológica, na idade de 1000, quando se fala de pessoas, né, da vida das pessoas. Né? Obrigada. E muda também as narrativas, né? A Sim. história do Brasil que está do território, na verdade. A história do Brasil é a história do mundo, né? Porque é muito interessante, quando você está do outro lado do continente africano, você vai ver determinado tipo de vida que do lado de cá da Chapada do Araripe tem a mesma leitura. Então, é justamente isso, traz toda essa história de que nós fomos um só continente, há milhares e milhares de anos. Então, essa bolacha que quebrou no meio, né? Essa bolacha. Isso, uma vez, né, eu vim aqui para São Paulo, para fazer uma fala em São Paulo, e foi uma menina me buscar lá no aeroporto. Aí ela disse assim para mim, onde é que você mora? Para puxar a conversa, né? Para nós ir conversando dentro do carro. Aí eu disse, eu moro lá no Cariri. Aí ela disse, onde é que fica o Cariri? Aí eu disse, no Ceará. Ela disse, vixe, mas é longe, né? Eu disse, não, longe é aqui, eu só estou a 6h30 da Europa. Você está entendendo? É aquela coisa, né, assim, onde é o centro do universo, é onde eu estou. Onde é o centro do universo, para cada um de nós, onde você está. Se olhar para cá, é a mesma distância de olhar para cá, de olhar para ali, de olhar para cá. Uma coisa muito interessante isso, né, quando você trabalha num macro, numa coisa macro. Né? As pessoas estavam dizendo, para quem era que eu estava dizendo? Que o povo chama aqui o Nordeste lá em cima, né? É, lá em cima. Eu digo, não, não é lá em cima, não. Ali é lá embaixo. Você já viu um rio correr para cima? O Rio São Francisco corre para lá. Um rio não corre para cima, um rio corre para baixo. Né? Então, essa noção de tempo, essas coisas, elas são muito uma visão instrumental para a gente, né, medir aqui nossas coisas. Mas, se você subir um pouco, você vai ver que é o seguinte, que essas noções elas mudam. E é muito interessante quando você faz esse exercício na infância. Né? Porque o tempo nosso, né, eu estou com 58 anos. Eu meço assim para trás, eu não vou ter mais 58 anos para frente, então eu vejo que eu tenho pouco tempo de vida, vamos dizer assim. Mas quando eu era criança, eu pensei que esse mundo foi criado para mim, brincar. E assim, não tinha tempo, né? Para frente não existe, né? Assim, é infinito. Sim. E eu queria saber também, as crianças elas são protagonistas ali da gestão, e é uma curiosidade. As perguntas que as crianças fazem sobre os objetos e sobre a casa, no que elas já transformaram a maneira de vocês olharem para a arqueologia ou para a arquitetura ou para outras questões que compareceram ali mesmo da gestão? Pois é, esses dias eu estava pensando sobre isso, a diferença entre tempo e ciclo. Né? Então, eu estou sentindo que na casa nós estamos completando o primeiro ciclo, porque a gente está começando do começo de novo. Aqueles meninos que a gente começou chegaram no mercado de trabalho,
nas famílias dele. E hoje nós estamos com uma meninadinha tudo novinha. Ó. A Sônia conhece lá, né? Então sabe que aqueles meninos já cresceram. Aqui o que resta de menino grande, nessa fila daqui, é esse aqui e esse aqui, que começaram lá na casa. Isso aqui é tudo menino novo. Aí quando os meninos começam, a gente começa de novo. Eu não sabia que era assim, não. Sabe? Eu pensei que eu ia fazer o seguinte, que isso ia acontecer de uma forma diferente do que eu vejo hoje. Então, eu estou tendo que começar tudo de novo, né? Com os pequenininhos e tudo. Aí a gente tem que ter paciência, porque a gente tem que botar o calção de novo, sentar no chão, né? E começar de novo. Então, esses meninos, né, a gente completou o primeiro ciclo da Casa Grande depois de 30 anos. Foi 30 anos. Foram 30 anos para mim ter essa compreensão de um ciclo na casa. E as pessoas perguntam, quantas crianças passaram pela Casa Grande? Aí eu dizia assim, até então eu dizia, é mais fácil eu dizer quanta geração passou. Por quê? Porque na casa daquele ali tinha 4 gerações. Tinha ele, a irmã mais nova, outro irmão e outro. Então, passaram pela casa. São 4 gerações. Mas isso não quer dizer um ciclo, né? Então, o que eu estou sentindo é isso. O ciclo da casa, nesse momento. São coisas que a gente aprende mesmo fazendo, e a gente aprende só mesmo sentindo e estando no lugar para ver acontecer. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E eu vou abrir para o público, então, se alguém tiver alguma questão. Vocês comeram, foi muito bolo. Se vocês não fizerem pergunta, vão ter que pagar lá na entrada. Cadê? Vai, Paulo, fica ali com a caixa de sapato na porta. R$2 para quem... Eu brincando, meu povo. Eu já sei o que é a travessia de vocês aí, está escutando isso lá faz hora. Pronto, eu acho que a gente pode fechar, né? Pode. Agradecendo mais uma vez pela tua presença, pela tua fala e o evento, parabenizando pelo evento também vocês todos, toda a equipe. Muito obrigada a todos e todas. Gente, vamos fazer 5 minutinhos só para a gente montar aqui.